Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pensador Calculista. Nesse vídeo nós vamos apresentar a solução de alguns exercícios sobre o método de integração por partes. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para você receber todas as notificações sobre vídeos novos. Então, neste vídeo, à semelhança de outros, vamos resolver alguns exercícios que aqui estão listados. Então, como já vimos num outro vídeo, o método da integração por partes consiste em transformar o meu integrando no produto entre uma função u e o diferencial de outra função v. Então, neste primeiro exercício, eu só tenho uma única opção, que é chamar u de ln de x e dv de dx. Logo, se o ln de x eu diferencio u para obter du igual a dx sobre x e integro dv para obter v igual a x. Tá certo? Então, a fórmula da integração por partes me diz que a integral de u dv é u multiplicado por v menos a integral de v du. Assistam lá o outro vídeo que explica-se isso de uma forma bastante completa. Então, para integrar ln de x dx, se u é ln de x e dv é dx, então u vezes v é x ln de x menos integral de v du, que é x vezes dx sobre x, eu cancelo o x. Esta integral vira integral de dx, portanto, a integral de ln de x dx, x ln é esse x aqui está a mais, certo? Então a integral de ln de x dx é x vezes ln de x menos 1 mais a constante, como qualquer outra integral. No nosso segundo exercício aqui, a mesma coisa, só tenho uma possibilidade, que é chamar u de arcosseno de x e dv de dx. Logo, se u é arcosseno de x, então du é dx sobre a raiz quadrada de 1 menos x2. Se dv é dx, então v é igual a x. Logo, a integral do arcosseno de x dx é u vezes v, que é x arcosseno de x, menos a integral de x dx sobre a raiz de 1 menos x2. Muito bem. Então aqui eu vou integrar por mudança de variável, chamando 1 menos x ao quadrado de u. Logo, x dx é menos du sobre 2, porque a diferencial de 1 menos x2 é menos 2x dx. Portanto, claro, x dx é menos du sobre 2. Logo, a integral de x dx sobre a raiz quadrada de 1 menos x2 se transforma em menos meio da integral de du sobre raiz de u, que é menos meio de 2 raiz de u, que é menos a raiz de 1 menos x2. Portanto, finalmente, a integral do arcosseno de x dx é x arcosseno de x mais. Por que virou mais? Por causa do menos da fórmula da integração por partes. A raiz de 1 menos x2 mais a constante. Muito bem, então o terceiro exercício, integral de x cosseno ao quadrado de x. Ora, se eu deixar esta integral aqui com este cosseno ao quadrado, eu vou ter que integrar algumas vezes por partes, mas se eu me lembrar que existe uma identidade trigonométrica que me diz que o cosseno ao quadrado de x é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2, então eu posso evoluir esta integral para integral de x que multiplica
a identidade que acabamos de relatar vezes dx. Portanto, eu desmembro em duas integrais. Integral de x dx sobre 2, que é uma integral imediata, que é igual a x ao quadrado sobre 4, uma vez que a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, agregando este 2 vira sobre 4, mais meio, que veio desse denominador, x cosseno de 2x dx. Resolvamos, então, essa segunda integral por partes. Então, u é igual a x, dv é cosseno de 2x dx. Ora, cabe uma pergunta, por que não o contrário? U igual a cosseno de 2x e dv igual a x dx. Geralmente, isso não é um caminho bom, porque quando eu integro x dx, eu cresço a potência de x. Ou seja, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Enquanto que diferenciando x, eu vou descer para dx. Então, esse é o indicativo que eu terei menos trabalho com essa decomposição. Então, se u é igual a x, du é igual a dx, se dv é cosseno de 2x dx, então v é seno de 2x sobre 2. Finalmente, então, integral de x cosseno de 2x dx, x seno de 2x sobre 2, menos meio da integral de seno de 2x dx. Portanto, x seno de 2x sobre 2. Esta integral é menos o cosseno de 2x sobre 2, agregando o menos e a constante meio, vai para cosseno de 2x sobre 4. Portanto, a integral de x cosseno ao quadrado de x dx é o x ao quadrado sobre 4, que já havíamos apurado, mais essa outra parcela, não esquecendo que ela está multiplicada por meio. Portanto, é x seno de 2x sobre 4, mais cosseno de 2x sobre 8, mais a constante. Por fim, o último exemplo, que é um pouco mais rebuscado. Da mesma forma, vou chamar u e dv, só que agora, fazendo a composição, a integral do arco tangente da raiz de x dx é x arco tangente da raiz de x menos a integral de x dx sobre 2 raiz de x, que multiplica 1 mais x. De onde veio isso? Da fórmula da integração por partes, tendo chamado u igual a arco tangente da raiz de x e dv de dx. Então, fazendo a substituição de variável nesta segunda integral, esta daqui, chamando x igual a t ao quadrado, dx é 2t dt. Logo, a integral de x dx sobre 2 raiz de x, que multiplica 1 mais x, é t ao quadrado, uma vez que x é t ao quadrado. Logo, dx é 2t dt, raiz de x é t, e x é t ao quadrado. Então, sobra aqui, cancelando este t com o t de baixo, sobra a integral de t ao quadrado dt sobre 1 mais t2. Como os dois polinômios são do mesmo grau, posso dividi-los. Vejo que dá um resto menos 1. Portanto, t2 dividido por 1 mais t2 é 1 menos 1 sobre 1 mais t2. Como aqui está, é 1 dt menos dt sobre 1 mais t2, que é t menos arco tangente t. Ora, t é raiz de x, arco tangente t é o arco tangente raiz de x. Inserindo isto de volta na primeira integral, eu fico então com x arco tangente raiz de x, menos raiz de x, mais arco tangente raiz de x, que finalmente é, colocando arco tangente raiz de x em evidência, é esta